Em Portugal, com a chegada de Salazar ao poder e o início da ditadura do Estado Novo, a repressão passa a ser praticada em larga escala, com a instituição da censura e a criação da polícia política. Em termos administrativos, cria-se uma fachada de tranquilidade, equilíbrio e ordem, apoiada pela realização de inúmeras obras públicas, como a construção de edifícios, de hidrelétricas que, de certo modo, preparavam o país para a industrialização que chegaria na década de 50. Mas, na verdade, o medo e a insegurança aliados à passividade e à fragilidade das instituições formam o verdadeiro retrato de Portugal sob a ditadura salazarista. E é nesse contexto de início do Estado Novo que surge a revista Presença, com a proposta de uma literatura mais introspectiva e intimista. Entre o fim da revista Orfeu e o surgimento da revista Presença em 1927, que marcará o início do segundo momento modernista, aparecem no cenário literário português alguns escritores que demonstram em suas obras uma forte vinculação à tradição do simbolismo. Nesse período, muitas vezes identificado como interregno, destacam-se nomes como Flor Bela Espanca e Aquilino Ribeiro. Vivendo em plena agitação modernista, esses escritores não chegam a ser influenciados pelo espírito da ruptura com o passado que caracterizou a primeira geração modernista portuguesa. Interregno significa interrupção, intervalo. Portanto, chamamos de interregno o período entre o fim da revista Orfeu e o surgimento da revista Presença. Flor Bela Espanca, precursora do feminismo em Portugal, viveu atormentada por sofrimentos íntimos que inspirariam seus versos de angústia e dor. Casou-se 3 vezes, fato raro para a época em que viveu, mas só na poesia ela encontrou algum alívio para a agonia existencial que terminaria por levá-la ao suicídio no dia 8 de dezembro de 1930, quando completou 36 anos. Flor Bela Espanca, que também escreveu contos muito bem elaborados, consagra-se como uma poetisa de sensibilidade aguda. Nos vários sonetos que escreveu, nota-se uma opção por certos temas típicos da estética do fim do século, como os cenários de outono, o gosto pelas horas da tarde, a abordagem de estados de alma indefinidos. A dor, a angústia existencial e o profundo sofrimento dão o tom da maioria de seus poemas. Em alguns poemas, porém, emerge um erotismo poderoso que sinaliza um olhar feminino marcado pela independência em relação ao convencionalismo da sociedade da época. Flor Bela mostrou ser possível atingir a excelência literária dominando uma forma poética específica, o soneto. Revelou-se, assim, uma herdeira digna da tradição portuguesa de mestres como Camões, Boccaccio e Antero Quental. Um dos mais conhecidos poemas de Flor Bela Espanca, Fanatismo, foi musicado pelo cantor brasileiro Fagner. A beleza do soneto combinou tão bem com a música e o sucesso foi tão grande que o compositor cearense criou outra parceria com Flor Bela através do soneto Fumo. Aquilino Ribeiro dá continuidade à imagem do tradicional escritor português ligado à terra. Sua obra é marcada por um certo tom provinciano, nacionalista, revelado pela reverência a alguns escritores consagrados que, antes dele, trataram da questão das tradições portuguesas, como Camilo Castelo Branco e Eça de Queiroz. O autor consagra-se no cenário literário pelo cuidado com a expressão linguística. Sua obra desdobra-se em vários temas, como o culto da religiosidade, a valorização dos costumes rústicos e a introspecção psicológica. Em 1927, surgiu o primeiro número da revista Presença, Folha de Arte e Crítica, que
que também marcará o início da segunda geração modernista portuguesa. Consideramos que a segunda geração identifica-se também como geração presencismo, que estendeu-se de 1927 a 1940, existindo enquanto foi publicada a revista Presença. Entre os autores que publicavam na revista, havia polêmicas geradas principalmente pelas diferenças ideológicas em relação à literatura. O maior mérito dos presencistas foi a divulgação das conquistas da primeira geração modernista, consolidando a nova visão estética em Portugal. Além disso, suas preocupações existenciais aproximaram a literatura das teorias de Freud. Para fazer frente à literatura intimista e introspectiva dos autores de Presença, surgiu em Portugal no final da década de 1930 o chamado movimento neorrealista. Os autores que divulgaram a nova tendência estética declararam o desejo de enfrentar a ditadura salazarista como proposta definidora de suas obras. A literatura precisava assumir um caráter mais engajado, vinculando-se à realidade portuguesa do momento. O objetivo da tematização da realidade seria, através dos textos literários, conscientizar a população sobre os males advindos dos anos de censura imposta pela ditadura. Os textos da terceira geração modernista definiam-se por apresentar duas características fundamentais: a concepção da literatura como produto de um contexto histórico-social específico de uma realidade concreta, e a denúncia da alienação e dos fatores que tornaram possível tal realidade, como a exploração dos trabalhadores, a falta de educação, as precárias condições de saúde e o governo ditatorial. O neorrealismo português teve início em 1939 com a publicação do romance Gaibéus de Alves Redol. Entretanto, seu fim não está associado a uma data precisa. Costuma-se adotar duas referências: a morte de Salazar, em 1968, e a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 74, como marcos possíveis do seu término. Antônio Alves Redol, primeiro escritor do neorrealismo em Portugal, foi militante do Partido Comunista e empenhado na luta de resistência ao regime salazarista. Compreendeu a literatura como forma de intervenção social. O autor trouxe para seus romances personagens reais, problemas humanos, injustiças e desigualdades, temas e situações ignorados pela literatura. E assim temos o modernismo português. A primeira geração em 1915 com a publicação de Orfeu, a segunda geração em 1927 com a publicação da revista Presença e a terceira geração em 1940 com o neorrealismo.